Brasil, tá joia? Meu nome é Leandro, do canal Leomática Matemática, e hoje eu vou gravar com vocês o capítulo 2 desse livro aqui, Matemática, Compreensão e Texto, de 8º ano em diante, tá bom? Esse livro tem 12 capítulos e eu estou gravando ele inteirinho para ajudar vocês. Se você não tem o livro, é só você baixar ele na internet ou pegar na escola que você estuda, tá bom? O capítulo 2 vai da página 31 à página 46. E o título do capítulo 2 é Potenciação e Radiciação. Vamos falar de potenciação. Potência é um produto de fatores iguais. Aí eu coloquei um exemplo aqui, ó, A elevado a N. Se o N fosse um número 9, eu ia repetir o A 9 vezes. Se o N fosse um número 5, eu ia repetir o A 5 vezes. Ou seja, esse número aqui que está sendo repetido chama fatores, né, que é os fatores iguais aqui. O expoente é o número que fica em cima e a base é o número que fica embaixo, tá bom? Aí o livro trouxe pra gente uma frase para começar falando: se o expoente for zero, o resultado vale 1. Então, 0,65 elevado a zero dá sempre 1. Menos 11,6 elevado a zero dá 1. 2 elevado a zero dá 1. Menos 3 elevado a zero dá 1. 8,2323 elevado a zero dá 1. 3 quartos elevado a zero dá 1. Ou seja, qualquer número elevado a zero vai dar 1, tudo bem? Aqui, se o expoente for 1, o resultado é o próprio número. 0,25 elevado a 1 é o próprio 0,25, porque eu falei ele só uma vez. Menos 1,6 elevado a 1 é o menos 1,6. E 5 oitavos elevado a 1 é o próprio 5 oitavos. O livro também trouxe pra gente o que é o expoente negativo. Toda vez que o expoente for negativo, você vai inverter a base e trocar o sinal do expoente, tudo bem? Exemplo, eu tenho o número A elevado a menos 1. 1 que está aqui embaixo, eu vou passar ele para cima, o A passa para baixo, esse menos 1 se torna positivo e todo número elevado a 1 é ele mesmo. 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, que é 4. 2 elevado a menos 2, eu vou inverter o 2, aí vai ficar 1 sobre 2 elevado a 2. 1 elevado a 2 é 1 e 2 elevado a 2 é 4. 3 elevado a 4 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, dá 81. Se eu pegar o 3 e elevar a menos 4, eu vou inverter o 3, que é 1 terço, o 4 vai ficar positivo, e 1 terço elevado a 4 é 1 sobre 81. 2 terços elevado a menos 2, eu vou inverter o 2 terços, que aqui é menos 2, aí vai ficar 3 sobre 2 elevado a 2. 3 vezes 3 é 9 e 2 vezes 2 é 4. A notação científica é um jeito que a gente tem de escrever um número muito grande ou muito pequeno, tá bom? Geralmente na química, na física, na biologia, eles vão usar essa notação para os números não ficar grandes, porque uma bactéria, por exemplo, tem um número muito pequeno, né? Um tamanho de um planeta, por exemplo, a distância entre dois planetas é tão grande, então eu vou colocar aqui A vezes 10 elevado a B. Esse A aqui é um número que vai ficar entre 1 e 10. E o B é um número positivo ou negativo, ele pertence aos inteiros. Então, falou de notação científica, você vai lembrar dessa formulinha aqui, ó. Aí o Arquimedes, no século 3 a.C., foi um dos primeiros professores que observou a notação científica. Aí eu coloquei um exemplo aqui, ó. 1000, milhão, bilhão, 3 bilhões. É o mesmo que 3 vezes 10. Aí, como a vírgula está aqui, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então vai ficar 3 vezes 10 elevado a 9. Aqui nós temos, ó, 1000, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhões. 476 quatrilhões. A vírgula tem de parar aqui entre o 4 e o 7, porque é uma regra, ó, tá bom? Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então vai ficar 10 elevado a 17, tá bom? E a vírgula está entre 1 e 10. Aqui no caso a vírgula já está aqui, eu tenho que vir com ela para cá. Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então vai ficar 8 vezes 10 elevado a menos 8. Por que aqui ficou negativo? Quando a vírgula desloca da esquerda para a direita, você coloca o expoente negativo. Aqui nós temos 0,00032. A vírgula tem que ficar aqui. Como ela está na esquerda e vai vir para a direita, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então tem menos 6. Agora a gente vai falar das propriedades da potência. A potenciação tem umas propriedades. Por exemplo, eu tenho aqui A elevado a M vezes A elevado a N. Quando você estiver multiplicando duas potências de mesma base, você conserva a base e soma os expoentes.
Quando eu estiver dividindo duas potências de mesma base, eu conservo a base e subtraio o expoente. Então, se é a divisão, você vai tirar. Se é a multiplicação, você vai somar. Quando eu tenho uma potência elevada a outra potência, eu conservo a base e multiplico os expoentes. Quando eu tenho uma divisão de base diferente elevada a n, eu vou pegar o a elevado a n e o b separadamente elevado a n. Tiro o parêntese e não deixo de lembrar que b tem que ser diferente de zero, que o b está no denominador e não em divisão por zero, tá bom? Aqui nós temos a vezes b elevado a m. Como o a e o b é diferente, eu posso pegar o a elevado a m vezes o b e elevar a m. E eu fiz uma observação para vocês. Se for 2 elevado a 3 mais 2 elevado a 4, eu não posso somar o 3 com 4 e falar que é 7, ó, porque aqui está somando. Você só soma quando está multiplicando. Então isso aqui é diferente. Quando tem 5 elevado a 2 elevado a 3, isso também não é igual a 5 elevado a 2 elevado a 3. Aqui tem um parênteses, então aqui seria 2 vezes 3, 6. Aqui, como não tem parênteses, seria 2 elevado a 3, que daria 8. Então isso aqui é diferente. 2 elevado a 3 menos 2 elevado a 4 é diferente de 2 elevado a menos 1. Se você tirar aqui 3 menos 4, vai dar menos 1. Mas aqui é menos, ó. E você só pode tirar quando for divisão, tá bom? 5 mais 3 elevado a 2 não é igual a 5 elevado a 2 mais 3 elevado a 2. Porque aqui, no lugar do mais, deveria ter um vezes ou uma divisão, tá bom? E aqui, 5 menos 3 elevado a 2 é diferente de 5 elevado a 2 menos 3 elevado a 2. Porque aqui no lugar do menos, para estar certo, deveria ter uma divisão ou uma multiplicação, tá certo? E vocês vão fazer para mim a página 37, número 1, 2, 3, 4 e 5. Queria pedir para vocês dar uma lida, por favor, na página 38 e 39, tá falando do relógio radioativo, tá bom? É um texto muito interessante para te mostrar, por exemplo, quando você pega um pedaço de osso de um dinossauro, por exemplo, de muitos anos atrás, o cientista consegue descobrir qual é a idade daquele dinossauro, por causa do carbono, tá? Tem uma explicação sobre isso muito interessante. Agora a gente vai falar da radiciação. Radiciação é o inverso da potenciação, na matéria que a gente acabou de estudar. Por exemplo, raiz quadrada de 9 vai ser 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 é igual a 9, tudo bem? Então toda vez que você tiver uma radiciação, o número que está lá dentro da caixinha chama radicando, o resultado chama raiz, o número que está aqui na caixinha chama índice e a caixinha chama radical, que é esse símbolozinho aqui, tá? Nome. Quando você não tiver nada aqui no índice, você lê raiz quadrada. Quando tiver um 3, você lê raiz cúbica, tá bom? É um nome especial. Exemplo. Raiz quarta de 0,0081. Então vai ser 0,9. Se você pegar o 0,9 e elevar a 4, vai dar 0,0081. 225 vai dar 15, porque 15 vezes 15 é 225. Por que eu multipliquei duas vezes? Porque tem um 2 aqui. Aqui não tem 3? Qual o número? 5. Porque 5 vezes 5 é 25, vezes 5, 125. Quando aqui for ímpar, você pode pôr menos aqui, ó. Agora, quando aqui for par, aqui não pode ter menos, tá bom? 0,16 vai ser 0, raiz de 16 é 4, porque 4 vezes 4 é 16. Raiz quadrada de 16,49 vai ser 4 sobre 7. Porque 4, 4 é 16, 7, 7, 49 é a multiplicação. E eu multipliquei duas vezes, que eu tenho um 2 aqui. Raiz quinta de 1024. Qual o número que eu multiplico 5 vezes, né, que vai dar 1024? Então, nesse caso aqui vai ser o 4. Porque 4 vezes 4 é 16, vezes 4, 64, vezes 4, 256, vezes 4, 1024. Quadrados perfeitos é aqueles números que têm raiz quadrada exata. Exemplo, raiz quadrada de 0 é 0, porque 0 vezes 0 é 0. Raiz quadrada de 1 é 1, porque 1 vezes 1 é 1. Raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é 4. Raiz de 9 é 3, porque 3 vezes 3 é 9. Raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 vezes 4 é 16. Tá bom? Então aqui, por exemplo, se eu colocasse aqui raiz quadrada de 100, quanto vai dar? 10, porque 10 vezes 10 é 100. Mas eu queria falar uma coisa interessante para vocês. Toda vez que você estiver estudando quadrados perfeitos, você vai lembrar de um quadrado. Imagine que esse 25 aqui é a área desse quadrado. Qual o lado que ele tem de ter para dar 25? É 5. Porque 5 vezes 5 é o 25. Então, o que eu queria que você entendesse? Na verdade, quando você tem um quadrado, a área dele é o radicando, é o número que está aqui dentro. Ó, tá? Então, é como se quem está aqui dentro vai ser a área do quadrado. E o resultado dessa área do quadrado vai ser o lado dele, tá bom? Então, o 25 representa a área e o 5 representa o lado.
Cubo perfeito é quando o número tem raiz cúbica exata. Raiz cúbica de 0 é 0, que 0 vezes 0 vezes 0 é 0. Raiz cúbica de 1 é 1, que 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Raiz cúbica de 8 é 2, porque 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8. Raiz cúbica de 27 é 3, porque 3 vezes 3 vezes 3 é 27. E assim por diante. Agora, por exemplo, raiz cúbica de 1000, quanto vai ser? Como aqui tem 3 zero e aqui tem 3, vai ser 10. Porque 10 vezes 10 vezes 10 é 1000, tá bom? E eu queria falar a mesma coisa. O cubo perfeito é o seguinte, o número que está aqui dentro do radical, que é o radicando, né? Então a gente vai trabalhar o seguinte, o número que está aqui dentro, que é o 27, a gente vai tratar ele agora como volume. E o resultado desse volume aqui, por exemplo, desse cubo, tá? Quando aqui for 3, aqui vai ser 3. Então esse aqui vai ser a aresta do cubo. Então, o radicando indica o volume e a resposta indica a aresta. Aqui, o radicando indica a área e a resposta indica o lado do quadrado. Para terminar a nossa aula, a gente vai falar de expoente fracionário. É quando o expoente vai a uma fração. Então, imagine que você tem dentro da raiz a elevado a x e aqui fora no índice a gente tem o y. Eu vou pegar o a, quem está dentro fica no numerador, quem está fora fica no denominador. Esse é o número 49, raiz quadrada de 49. Eu sei que é 7, mas eu posso colocar 49 elevado a 1 meio, porque aqui tem 1, aqui tem 2. 55. Eu pego o 55, quando não aparece aqui a gente tem 1, e quando não aparece aqui a gente tem 2 na raiz, tudo bem? Então 55 elevado a meio, expoente fracionário. Raiz quadrada de 7 elevado a 3. Eu tiro o 7, coloco o 3 no numerador e o 2, que é o índice, no denominador. Raiz cúbica de 3 elevado a 5. Eu pego 3, coloco 5 no numerador e quem está aqui fora fica embaixo no denominador. Aí eu fiz um exemplo aqui só para a gente fechar. Qual que é a raiz de 1296? Olha como que eu faria. Qual o número que você multiplica duas vezes que termina em 6? É o 6 vezes 6 que termina em 6, que é 36, ou 4 vezes 4 que termina em 6, que é 16. Aí como é que eu faço para descobrir o número que está aqui? Sabe esse número 12 aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o número 1 e vou levar ao quadrado, que é esse 2 que está aqui. Vai dar 1. Vou pegar o número 2 e vou levar ao quadrado, que é esse 2 que está aqui. Vai dar 4. Vou pegar o número 3 e vou levar ao quadrado, que é esse 2 que está aqui. Vai dar 9. Se eu pegar o 4 e levar ao quadrado, vai dar 16. 16 é maior do que 12. Então, o número que vai estar aqui só pode ser 3. Então, ou a resposta aqui vai ser 36 ou 34. E eu já sei que a resposta vai ser 36. 36 vezes 36 é 1296, tudo bem? Qual que é a raiz quadrada de 10,89? Pense em dois números que você multiplica e termina em 9. Vai ser 3 vezes 3, que é 9, ou 7 vezes 7, que é 49. Ok. Agora, esse 10 aqui eu vou pensar assim, ó. 1 elevado a 2 é igual a 1. 2 elevado a 2 é igual a 4. 3 elevado a 2 é igual a 9. Então, chegou a 4 elevado a 2 vai dar 16. Então, o maior número que eu consegui chegar foi no 9, que é menor do que 10. Então, ou a resposta vai ser 3,3 ou 3,7. E eu já sei que vai ser 3,3. É só você multiplicar 3,3 vezes 3,3, que vai dar 10,89, tudo bem? E eu queria pedir para você fazer para mim a página 43, 1, 2, 3, 4, 5, 6, página 45, 1, 2, 3, 4 e página 46, número 8, que é uma questão do Enem, tá certo? Então, gente, eu acabo de terminar com vocês mais um capítulo do livro Matemática e Compreensão e Prática. E na semana que vem eu vou trazer o capítulo número 3 e eu espero que vocês tenham entendido essa aula, tudo bem? Se você não entendeu, assista novamente com o caderno do seu lado e anota tudo, tá bom? No mais, muito obrigado e até a próxima.